Olá pessoal, tudo bem? Bem, como muita gente estava me pedindo, aliás, muita gente está me pedindo planos mais acessíveis, as pessoas estão dizendo que querem fazer um plano de saúde, realmente já entenderam a necessidade, a falta que faz um plano de saúde, ou até mesmo pessoas que já têm plano de saúde e querem trocar para plano de saúde mais acessíveis, mas que não querem perder aquela cobertura, um plano seguro, um plano que dê uma cobertura abrangente, que tenha uma rede boa, uma rede excelente de médicos. Então, por isso, eu estou aqui hoje para ofertar, para falar para vocês sobre duas novas opções de planos que eu estou incluindo também nesse pacote de bônus e que também vai ganhar o desconto, exatamente como você já viu no vídeo do workshop, tá? São duas opções de planos a mais que eu vou acrescentar. Uma delas é o Amil Empresarial Semi-Privativo, que antes a gente viu o privativo que eu estava ofertando, e também o plano da Sul América Ideal. Esse plano ideal aqui da Sul América ele é aquele que é administrado pela Qualicorp, que é o plano coletivo por adesão, que pode ser contratado por pessoa física, ou seja, individual ou familiar. E o empresarial da Amil, o número de pessoas para fazer tem que ter um CNPJ e no mínimo duas pessoas, duas vidas. Pode ser um titular e um dependente, pode ser o dono da empresa, por exemplo, e mais um dependente ou um funcionário, a pessoa que tem vínculo com a empresa. Se você não tem empresa, você pode usar um CNPJ também de outra pessoa. De repente, um familiar seu tem, seu pai tem, sua mãe, um parente seu, um amigo seu, um vizinho tem um CNPJ e queira usar o CNPJ dessa pessoa, é possível também. Tem algumas regrinhas que os consultores, quando você falar com eles, eles vão lhe ensinar, vão lhe dizer como é que você faz para fazer o plano empresarial a partir de duas vidas. Só para deixar bem claro, planos empresariais, além do custo ser um pouco menor, valem mais a pena. Por algumas questões que a gente vai ver, questões de reajuste, essas coisas assim. Depois eu vou fazer o comparativo que vocês vão entender qual a diferença. Esse plano da Mil e o da Sul América, qual a diferença? Se tu olhar aqui em termos de custos, de acordo com as idades aqui, eles são bem parecidos um com o outro. Até algumas faixas etárias aqui, a Sul América às vezes é mais acessível, tem diferença por faixa etária, que alguns a Mil é mais caro, outros a Sul América é mais caro. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, fazer uma simulação para um casal com dois filhos, onde o marido tem 34 anos, a esposa tem 32 anos e tem dois filhos menores de 18 anos. Digamos que esse casal tenha um CNPJ. Então, para essas quatro pessoas aqui, a gente vai ver que na Mil daria 1.199 e na Sul América 1.127. Bom, a Sul América aqui está mais acessível, você já pode ver, mas a diferença não é muita coisa, ela é uma diferença bem pequena. Qual a diferença em relação de benefícios, rede, essas coisas assim? Abrangência, ambos são nacionais, dois são planos completos, ou seja, você vai ter direito a consultas médicas em todas as especialidades, todos os tipos de exames e internação hospitalar. Essa internação ela se dá em quarto semi-privativo. Sempre quando for quarto semi-privativo, você vai ficar com mais uma ou duas pessoas no mesmo quarto em caso de internação hospitalar. Reembolso, caso você use um médico não credenciado à operadora, você vai pagar a consulta médica, vai pegar o recibo e vai enviar para a operadora, ela vai lhe reembolsar de volta, no caso da R$ 1.070 e no caso da Sul América R$ 89,51. O prazo máximo para receber esse reembolso é de 30 dias em todas elas. Nenhuma delas possui assistência em viagens internacional. Assistência em viagens no Brasil também nenhuma delas tem, sim, é uma cobertura que só o Bradesco tem, os planos Amil LT4 e o Bradesco Top Plus. Coparticipação, que são taxas, nenhuma, absolutamente nada. Você só vai pagar o valor da mensalidade e quando você usar o plano, seja fazer uma consulta, um exame ou uma baixa hospitalar, uma cirurgia, você não vai precisar desembolsar nenhuma taxa extra. Isso é bom para o teu planejamento financeiro, você sabe exatamente quanto que você vai gastar no final do mês. Por que que nesse caso aqui eu falei que a Mil valeria mais a pena do que a Sul América? Por 1.199 contra 1.127, a rede de hospitais da Mil é maior do que a Sul América. Na Mil você vai ter Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na Sul América não tem. Vai ter o Hospital Mãe de Deus,
que também na Sul América não tem. Complexo Santa Casa, que é todo o complexo hospitalar da Santa Casa, todos os hospitais, tanto na Mil quanto na Sul América você terá. Hospital da PUC não é credenciado também a Sul América. O Divina Providência é, na Mil todos são. Na Mil você, na verdade, só não vai ter o Cardiologia e o Ernesto Dornelles. Os demais, todos os hospitais. Hospital Regina Novo Hamburgo pega em ambos. Tem Gravataí o Dom João Becker. A Canoas o Nossa Senhora das Graças. Uma coisa que você deve estar se perguntando, então, por que o plano da Sul América? Se você não tem CNPJ, digamos que seja só para você aqui com 34 anos, você não poderia fazer a 1.000. Então, nesse caso, você vai comparar com aquele outro do Bradesco que está na outra planilha, que em seguida a gente vai ver também, ele ficaria por 382, se fosse somente para uma pessoa na idade de 34 a 38 anos. Então, nesse caso, a Sul América é uma boa opção. Gente, assim, o plano da Sul América, ele não tem muitos hospitais. Você vê que ele perde os principais hospitais. Vai perder o Moinhos de Vento e o Mãe de Deus, principalmente. E a PUC, que ainda não é credenciado da Sul América, mas há algumas tratativas e futuramente pode ser que a PUC seja credenciada também. Mas, por enquanto, ainda não é. Então, a gente tem que trabalhar apenas com os hospitais que são credenciados, tá? A Sul América ele é um plano excelente. É uma seguradora também. Tem muitos anos no mercado. Tem mais de 120 anos de mercado. É uma operadora sólida, com muita credibilidade, tanto entre os médicos quanto nos hospitais. As pessoas que têm Sul América são muito bem atendidas. Quando que vale a pena você pensar em fazer o plano da Sul América? Quando você não quer pagar um valor muito alto, você de repente não usa muito Moinhos de Vento, nem o Mãe de Deus, não faz questão tanto de ter esses hospitais, aí vale a pena você fazer o plano da Sul América, tá? Em termos de contratação, uma outra vantagem. Todos os planos que são individual ou familiar, que são esses planos que são administrados pela Qualicorp, que é o caso aqui da Sul América, eles são por entidades de classe ou por profissões. Quando você assina o contrato, você paga a taxa de angariação. O que é essa taxa de angariação? Ela é uma taxa que você paga na assinatura do plano, paga diretamente ao consultor, e depois você vai escolher a data da vigência. A data de vigência é quando inicia-se as coberturas do seu plano. São 3 opções, sempre dia 1º, dia 10 e dia 20 de cada mês. Você escolhe essa data e essa data é quando começa a contar as tuas coberturas e também o teu vencimento será sempre essa data. Na Mil é diferente. A Mil você vai assinar o contrato e não vai precisar pagar essa taxa de adesão, essa taxa de angariação. Então você ganha já uma mensalidade. Quando vier o boleto para você pagar, já é a tua primeira mensalidade e você economizou o valor de uma mensalidade. Ou seja, na Sul América você paga uma taxa de angariação hoje, se tu assinar o contrato hoje, e digamos que você escolhe a data da vigência para o dia 20 do mês seguinte. Então, dia 20 do mês seguinte você vai pagar não a segunda mensalidade, a primeira mensalidade, ou seja, o primeiro boleto. Na Mil, como não tem a taxa de angariação, se a tua vigência ficar para o dia 20, por exemplo, você vai pagar dia 20 também, dia 20 vai começar a contar as suas carências e suas coberturas começam a valer a partir dali. Porém, você economizou a taxa de angariação. Outra coisa que também é diferente nos planos empresariais para coletivo por adesão, que é o caso da Sul América, o reajuste. Independente do mês em que você contrata um plano individual, o reajuste vai ser sempre no mês de julho, mês 7. Independente, se você contratar mês de abril, em julho já vai ter o reajuste. Se você contratar em agosto, só em julho do próximo ano. Na Mil, o plano empresarial, o reajuste ele se dá sempre no aniversário da pólice, ou seja, se você contratar o plano no mês de maio, só terá o reajuste no mês de maio do próximo ano. Então essa é outra diferença também que tem que levar em consideração na hora de contratar um plano de saúde, que é o reajuste. Esse reajuste que eu estou falando é o reajuste anual, tá? Depois tem os reajustes por faixa etária. Quando você troca de faixa etária, por exemplo, completou 39 anos, no mês em que você pulou dessa faixa para essa, você vai ter o reajuste, que é em percentual também de acordo com a tabela. Para contratar o plano, você clica nesse botão aqui ou direto no site, você vai ganhar todos os bônus, o desconto esse que ainda está valendo. O consultor nosso vai entrar em contato com você, vai lhe tirar todas as suas dúvidas,
vai lhe esclarecer alguma compra de carência, caso você já possua plano de saúde, algum plano compatível, é possível fazer os aproveitamentos de carência, lembrando que só não aproveita a carência em nenhuma situação, em nenhum caso, quando a pessoa já tem uma doença pré-existente, que é aquela doença já diagnosticada, já é conhecida, já está em tratamento. Nesse caso, nenhum plano aproveita a carência. E também não aproveita-se carência para parto, quando a pessoa já está grávida. Então, nesses casos, não é aconselhável pensar nunca, jamais em trocar de plano de saúde, tá? Se você estiver grávida ou estiver com algum tratamento, no meio de um tratamento, mesmo que o teu plano não esteja bom, ou mesmo que você não esteja satisfeito, ou o custo de repente está muito alto, é melhor permanecer com o plano. Isso a gente sempre diz para todos os clientes, apesar de ter corretores às vezes que querem fazer o plano a qualquer custo e acabam não falando isso para o cliente, mas aqui jamais a gente vai fazer na nossa corretora algo parecido com isso. Depois eu tenho essa tabela aqui, que ela é uma tabela aqui onde está todos os planos, para fazer um comparativo. Aqui está desde os planos Premium, que é o Amil Links LT4, Bradesco Plus, empresarial, e Bradesco Plus individual. Lembrando que esses planos aqui eles têm um custo um pouco mais elevado, porém eles vão lhe dar direito aos hospitais de alta referência em São Paulo, que é, por exemplo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, o HCOR, Hospital Samaritano. Esses hospitais aqui só há cobertura nesses planos premium, tá? Se você viaja bastante para São Paulo, faz questão de ter esses hospitais, a gente sabe que os melhores médicos do Brasil estão nesses hospitais, são hospitais que tratam pessoas famosas, mas como o custo deles é um pouco maior, se você não viaja muito para São Paulo, se você não faz questão de ter esses hospitais, esses planos aqui, todos eles eu te garanto que você vai ter a cobertura igual, tá? Lembrando que aqui você vai ter consultas, exames e internação, em todos eles sempre haverá coparticipação, ou seja, taxa em procedimentos nenhum deles tem. Esses planos aqui já eram os que estavam sendo ofertados antes. O Amil Empresarial 400, que pega todos os hospitais, Moinhos, Mãe de Deus, Santa Casa, PUC. Só que esse aqui é privativo e esse aqui é semi-privativo. Aqui tem o comparativo que ele está falando, que é a internação, privativo. E aqui esse outro semi-privativo, esse Amil aqui. O Bradesco Top Empresarial. Para contratar o Bradesco Empresarial é necessário 4 vidas e no mínimo 2 titulares. Até é possível contratar com 3 vidas ou um titular só, mas haverá em cima dessa tabela aqui um acréscimo de 11%, tá? Se você quiser contratar com 3 pessoas, quando você falar com o consultor, ele vai fazer o cálculo para você bem certinho. O Bradesco Top Individual, esse aqui é o mesmo da Sul América, que é administrado pela Qualicorp, que é por entidades de classe também. Então vamos fazer um cálculo aqui só para a gente ver. Digamos que eu tenho uma criança com 1 ano. Depois, a minha esposa teria 31 anos. 32, uma coisa assim, estaria nessa faixa. Eu estaria com 34 anos. Então aqui ele já te dá os valores totais. 2.700 no Amil Links LT4. 2.364 no Bradesco Empresarial Top Plus. E no individual do Bradesco Top Plus, 3.800. Você vê que tem uma grande diferença aqui. Se você não faz questão de ter os hospitais de alta referência em São Paulo, aqueles que eu citei antes, a gente tem esses planos aqui. 1.059, 1.024, 1.214. São esses aqui os custos que você teria. E nos planos mais acessíveis, a gente já consegue reduzir isso aqui no Amil semi-privativo para 982 e 930 na Sul América. Lembrando que, como eu falei antes, se fosse só uma pessoa aqui com 34 anos, a gente já vê que os custos aqui da Sul América já ficaria menor do que os demais. Os empresariais não daria para contratar, então você teria duas opções. Você teria Bradesco individual por 506, com todos os hospitais, com Moinhos, com Mãe de Deus, com Santa Casa, PUC. Aqui embaixo tem os hospitais que você pode ver quais que tem. Bradesco Top individual. Você pode ver que tem todos os hospitais aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, por um custo de R$ 506, se fosse nessa faixa etária aqui. Lembrando que os valores são sempre de acordo com a idade de cada pessoa, né?
e na Sul América por 382, só que aí não pegaria Moinhos, nem Mãe de Deus e nem PUC. Nenhum deles tem coparticipação, aqui está os hospitais que cada um dos planos pegam. Aqui também tem um resumo de cada plano, onde você pode ver o valor que vai ficar em cada um. E recapitulando como que ficariam as carências. Carência normal fica assim: urgência, emergência e acidente pessoal 24 horas. Consultas médicas e exames simples, a carência normal é 15 dias. Os procedimentos de alta complexidade, como por exemplo exames de alto custo, ressonância magnética, tomografia computadorizada, esses exames mais caros ficam em carência de 180 dias. Internações hospitalares também ficam uma carência de 180 dias. Exceto internação quando for caso de parto, que é 300 dias, ou se for aquela questão da doença pré-existente, quando a pessoa já tem uma doença diagnosticada, a carência fica em 2 anos. Gente, então é isso. Entre em contato com nossos consultores, use essa tabela aqui, eu vou deixar ela disponível para você baixar. A gente fica à disposição, os bônus já estão acabando, isso não é papo de vendedor, não estou colocando escassez aqui para dizer que vai acabar logo, não é nada disso, gente. A procura está muito grande e essa semana com certeza agora a gente já vai paralisar essas vendas aqui, vai voltar ao normal do que era antes, tá? Então, nós ficamos à tua disposição. Preencha o formulário no site, nós entramos em contato, tiramos todas as tuas dúvidas, a gente facilita pagamento, lembrando que tem os bônus, que é o curso de gestão financeira, o livro do Dr. Ícaro Alcântara, que é um livro muito bom, eu já falei isso no vídeo anteriormente. Gente, estamos à disposição, não fique sem plano de saúde, pelo amor de Deus, veja o que as pessoas estão falando. Pessoas que estão deixando seus testemunhos, seus depoimentos, pessoas que já tiveram suas vidas salvas por plano de saúde. Então é isso, um grande abraço.